Olá, bem-vindos a um Matemática em Minutos. O meu nome é António Maquiavelo e neste vídeo vou-vos falar do teorema que nunca foi de Pitágoras. Bom, toda a gente sabe o que é que diz o teorema de Pitágoras, que o quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos, ou seja, naquela figura o quadrado verde tem exatamente a mesma área que a soma dos quadrados, das áreas dos quadrados amarelos. Mas quem foi Pitágoras? Bom, Pitágoras foi um líder religioso, um filósofo. Diz-se muitas vezes que foi um matemático. Há muitas dúvidas sobre isso. Eu sei que a audiência poderá estar chocada neste momento, mas não há qualquer evidência histórica que o Pitágoras alguma vez tenha tido algo a ver com matemática. Bom, mesmo a sua representação, temos ali um busto, temos ali uma pintura e ali uma outra representação. Aquilo são tudo representações relativamente fictícias. O Pitágoras viveu no século -6, mais ou menos. Aquela representação mais antiga, aquele busto, é algo que foi feito 400 anos depois de ele ter vivido. Aquela central é uma representação do Rafael, uma pintura famosa à Escola de Atenas, e aquela figura que está ali sentada a escrever num livro é supostamente o Pitágoras, mas obviamente saiu da cabeça do Rafael, enquanto que a outra também é da cabeça do próprio autor. Portanto, não há nenhuma imagem, nós não sabemos como é que era o Pitágoras e, como eu disse, não há qualquer evidência histórica de que ele tenha tido alguma vez alguma coisa a ver com o seu teorema, possivelmente mesmo com a matemática. Pior, sabemos que o teorema que chamamos de teorema de Pitágoras era já conhecido mais de 1000 anos antes dos pais de Pitágoras terem pensado ter tido um filho. Por exemplo, aquela placa, uma placa de argila que cabe na palma de uma mão da antiga Babilónia, mais ou menos do ano menos 1800, qualquer coisa, tem representado um quadrado, as suas duas diagonais, e depois tem ali uns símbolos que são números em cuneiforme, a linguagem dos antigos babilónios, e o que está ali escrito é uma extraordinária aproximação para a raiz quadrada de 2. O número ao quadrado dá 2. E ele ter aquela aproximação sem conhecer o teorema de Pitágoras é possível, mas da mesma altura, sensivelmente, há uma outra placa da antiga Babilónia que está ali apresentada em cima. Em baixo temos uma representação em que os números estão representados de uma maneira a se ver melhor, portanto é aquela imagem trabalhada. E o que é que aquela placa tem? Tem várias colunas, 3 das quais tem do lado direito os números 1, 2, 3, etc. 15, e depois tem uma sequência de números que parecem mais ou menos ao acaso, mas não são. Aqueles números são muito curiosos e muito suspeitos. Por exemplo, na quinta linha temos 65 e 97, que são exatamente o comprimento de um cateto e da respectiva diagonal daquilo que se chama um triângulo pitagórico, ou seja, um triângulo retângulo cujos lados sejam inteiros. E, portanto, que satisfaz aquela igualdade. Na primeira linha temos um mais complicado e na quarta linha temos aqueles números já relativamente grandinhos e de respeito. Obter aqueles números satisfazendo aquela relação sem conhecer o teorema de Pitágoras e ainda o teorema de Pitágoras um pouco mais a fundo é muito, muito difícil. E devo realçar que isto são só provas circunstanciais, mas a quantidade delas é avassaladora. Um outro exemplo, que agora vem do Antigo Egito, há um papiro, do qual só restam alguns fragmentos, o papiro de Berlim, que tem, na parte que se consegue ler, o seguinte problema. Dizem que a área de um quadrado é tanto, e que é igual à de 2 quadrados menores, etc. Qual os lados dos quadrados. Portanto, fala de um quadrado que é soma de 2 quadrados. Cheira, obviamente, a teorema de Pitágoras. São só 3 peças de evidências, mas há muitas outras. Portanto, é claro que o teorema de Pitágoras era conhecido muito antes de Pitágoras ter existido. Bem, portanto, o teorema de Pitágoras não foi descoberto pelo Pitágoras. Mas então, quem é que o descobriu? Como é que foi descoberto? Bom, relativamente à primeira pergunta, nós não sabemos quem o descobriu. Aliás, pode ter sido descoberto por diferentes pessoas em diferentes sítios. Como é que foi descoberto? Há uma hipótese antiga que foi lançada apenas como mera hipótese por aquele grande historiador da matemática, o Moritz Cantor, em que pôs uma hipótese sobre fios e cordas, mas que, se pensar bem, não é muito plausível. Aliás, não há nenhuma evidência de que os egípcios tenham usado cordas com nós. Usaram sim cordas para medir, mas com nós não há nenhuma imagem.
e a hipótese é pouco plausível. Há uma outra hipótese, gostaria de falar um bocadinho sobre ela, que foi lançada por um senhor chamado Paulo Guedes, um matemático moçambicano de origem holandesa, que pôs a seguinte hipótese. Portanto, em primeiro lugar, sabe-se, e é um facto, de que os egípcios usavam para fazer grandes decorações a seguinte técnica. Faziam o desenho em tamanho pequeno, faziam uma quadrícula em cima do desenho, como está ali ilustrado naquele exemplo, de uma tábua onde se vê ainda a quadrícula, e depois faziam uma grande quadrícula no sítio onde queriam fazer o desenho e faziam depois o desenho quadrícula a quadrícula para ficar com as proporções certas. Portanto, isso é um facto. E há várias decorações em que se quase veem os quadrados subjacentes. Mas há umas mais complicadas, com espirais, em que se vê uma espécie de espirais dentro de quadradinhos pequenos, com espaços maiores dentro de quadradinhos grandes, e o Paulo Guedes, a partir daí, constrói uma hipótese que é bastante plausível de que os artífices, ou alguns artífices egípcios, a trabalhar com um certo tipo de grelhas, tenham descoberto o Teorema de Pitágoras. Para quem quiser saber mais detalhes, no fim há uma bibliografia de obras de Paulo Guedes onde isso pode ser explorado. Bom, até agora falámos sobre o Teorema de Pitágoras, como é que ele terá ou não sido descoberto, o que é, mas o que é sempre verdade? Reparem, há aqui uma coisa extraordinária. O Teorema de Pitágoras aplica-se, e é verdade, não apenas relativamente àquele triângulo retângulo, mas relativamente a qualquer outro triângulo retângulo. Quantos triângulos retângulos é que há? Uma infinidade. Como é que nós podemos ter a certeza de que ele é verdadeiro em todos os triângulos retângulos? Bom, há um argumento muito simples, mas muito engenhoso, que eu gostava de vos mostrar, que deixa isso absolutamente claro. O argumento consiste no seguinte. Consideramos um triângulo retângulo qualquer e começamos por fazer 4 cópias desse triângulo retângulo. A seguir construímos uma caixa, com as dimensões certas, uma caixa quadrada, em que o lado é exatamente a soma dos comprimentos dos catetos, de modo a colocar lá os triângulos desta maneira. O triângulo amarelo colocado naquele sítio, depois o triângulo azul é deitado ali, o triângulo verde ponho de pernas para o ar ali em cima e finalmente coloco ali o triângulo laranja. Bom, a caixa fica ocupada com aqueles 4 triângulos, mas fica ali um buraco no meio. Um buraco no meio que parece um quadrado e é de facto fácil ver que é mesmo um quadrado, porque a soma daqueles dois ângulos de um triângulo retângulo é 90, exatamente aqueles que estão lá em baixo, e portanto o que sobra ali, o ângulo do buraco, digamos assim, é também 90. E, portanto, aquilo é, de facto, um quadrado cujo lado é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo original. Portanto, o buraco, naquela caixa, tem a área do quadrado sobre a hipotenusa. Bom, e agora é só movimentar dois quadrados, rearranjá-los lá dentro desta maneira. O verde descer ali para baixo, o laranja para ali, tem a mesma caixa, o buraco tem que ser exatamente o mesmo, no sentido de tem que ter exatamente a mesma área. E aquele buraco, naquela forma esquisita, pode ser subdividido em 2 quadrados, e é de facto fácil ver que são quadrados. Aquele é exatamente o quadrado sobre o cateto mais pequeno e aquele sobre o cateto maior. E, portanto, aquelas duas áreas, a soma das áreas dos quadrados amarelos, é exatamente a mesma que a outra, porque é exatamente o espaço vazio na caixa em duas posições diferentes. E dessa maneira temos a certeza que o Teorema de Pitágoras é verdade para qualquer triângulo retângulo que um dia possam encontrar. Bom, mas então porquê é que se continua a chamar Teorema de Pitágoras ao Teorema de Pitágoras se não é de Pitágoras? Bom, foi um boato lançado no século I por chamados neopitagóricos e, como sabem, os boatos, como nas redes sociais, uma vez lançados, nunca mais desaparecem. Gostava agora de vos deixar aqui alguns desafios que estão contidos numa placa da Babilónia Antiga e que são bastante interessantes, desafios a resolver. A terminar, gostava de deixar algumas indicações bibliográficas, recomendando em especial os 2 livros do Paulo Guedes, em que ele explica a sua hipótese sobre a descoberta do Teorema de Pitágoras. Até breve e obrigado pela vossa atenção.